Aí vem o Fabiano Lana, né? Entre tantas informações ruins da pesquisa Quest, que mostra mais uma queda na popularidade do Lula, chama a atenção o fato de 6% dos que votaram em Lula no segundo turno o rejeitam. Quem poderia imaginar? Lula e o PT, entretanto, parecem fazer um esforço para jogá-los para o outro lado da trincheira política. A sorte que Bolsonaro não fica atrás nesse esforço de expulsar quem lhe pode dar a conquista do Palácio do Planalto se conseguisse voltar a ser elegível. Nisso tudo chama a atenção que caiu a parcela de brasileiros que consideram que a economia piorou. Caiu de 56 para 48, ou seja, nem mesmo notícias como o crescimento do PIB, queda do desemprego, aumento na renda são suficientes para fazer subir a aprovação de um governo que hoje é rejeitado em praticamente todos os segmentos. Ou talvez porque as pessoas têm uma memória muito fraca e elas só conseguem pensar hoje com um mês atrás. Ela não consegue mais, ela nem lembra quando é que o governo começou para saber como é que a vida dela estava naquele momento. E talvez ela não está sentindo nenhuma melhora de vida. Então, de graça, seguem aqui algumas sugestões para Lula reconquistar quem votou nele em 2022. O apoio amigo da imprensa. Em primeiro lugar, chega de bajular ditadores. Demitida imediatamente o Celso Amorim. As imagens de Lula na Praça Vermelha em Moscou, cercado de ditadores, só serviram para algumas pessoas que ainda pensavam em votar em Lula, agora escolherem o nulo. E os que votariam em nulo procurarem algum candidato adversário. Tratem melhor essa minoria que dá importância a essas coisas. Demitam também Marcinho Pokémon, porque ideias de mapas invertidos e outras fazem alguns confiarem menos nos números apresentados por esta autarquia. Escondam dos olhos do público a Janja. Aqui não se trata de misoginia, machismo ou o que for para interditar a discussão. A primeira-dama, por motivos justos e injustos, é altamente impopular em todos os segmentos. Sua presença faz cair a aprovação do presidente, Janja. Precisa dar alguns passos atrás, se candidatar, ser eleita para ser considerada legítima nas discussões públicas. Hoje ela não tem esse status fora uma pequena rede de bajuladores. Indique um caminho factível para o ajuste das contas públicas. Há no ar um quê de 2014, no sentido de que tudo pode se perder porque o governo não cuida bem da economia. Nesse sentido, atacar o Banco Central, o agronegócio e o mercado financeiro é falar para convertidos? Os que abandonaram o barco após votar 13 em 2002 morrem de medo desse tipo de discurso e não porque admirem bancos e latifúndios. Lembrar de ser rápido na indenização das vítimas dos escândalos do INSS. Esqueçam por um momento esta história de regular as redes. Sim, há muito absurdo nessas plataformas, mas ninguém é tão bobo assim. O que tem ficado é uma espécie de necessidade de censura política para ajudar no pleito de 26. Nem que para isso já precisa ajuda de um auxiliar especial do Xi Jinping. Por último, mas não menos importante, alguma palavra ou ação contra os supersalários do judiciário não iria mal. Imagina achar que isso aqui pode ser feito pelo Lula. Imagina achar que o Lula em algum momento pode ser contra isso daqui, né? E ele termina falando. Mas esses números ruins não significam que Lula não tenha chance de ser reeleito, porque o outro lado também tem seu manancial de bobagens e insensatez. É uma lista enorme. Fala então. Toda vez é isso. Toda vez que fala do Lula, que fala do judiciário, eles sabem fazer uma lista gigantesca. Aí na hora que eles falam, não, o outro também tem uma lista enorme. Me apresenta essa lista aí. Me apresenta aí, Fabiano, nessa lista. É sempre assim, toda vez que é alguma acusação contra alguém de direita, é uma acusação genérica. Não, o outro lado também é ditador. Por quê? Vai desde Bolsonaro mostrar as vísceras no hospital, até a ideia perigosa dele de escolher alguém da família, seja filho ou esposa, como sucessor. A dica é pedir desculpas pela tentativa de golpe, passar uma temporada na cadeia e deixar o país em paz. Mas, irmão, olha só, se o povo não quer nem Lula nem Bolsonaro, se quer se ver livre de Bolsonaro, por que você está achando ruim essa situação? Ele já está apoiando. É um incômodo sem igual a possibilidade de Bolsonaro escolher algum dos filhos. E o curioso, assim, a insensatez é as vísceras de Bolsonaro no hospital. Não Bolsonaro ser intubado na UTI. E sequer se pergunta, mas por que Bolsonaro está mostrando as vísceras no hospital? Por que mesmo? Qual a razão disso? É porque ele tomou uma facada, né? De um ex-militante da esquerda. Imprensa profissional. Aí, pra gente chegar na parte mais curiosa pra gente falar do Lula, essa senhorita aqui, ela se define como de esquerda. Ela é do Nordeste, nordestina também diz. Tem cara de eleitora do Ciro Gomes. O Brasil de hoje não é obra de um inimigo oculto. Aqui ela tá falando pros amigos petistas dela, né? Consequência direta dos acordos que Lula fez, das alianças que Lula escolheu e das reformas que Lula não fez. Temer, Centrão, banqueiros, agronegócio, tudo isso foi parte do projeto de governabilidade do Lula e continua sendo. Tá dando uma chamada nos amigos petistas que ela tem. E qual o contexto disso no meio dessas notícias todas? Bom, esse editorial do Estadão, um vídeo da CNN e uma informação de bastidor do Poder 360. O Estadão ontem publicou o seguinte texto. O passadismo decrépito do PT. Um tema que pouca gente vem prestando atenção, mas que a gente está falando bastante